Olá, eu sou o Luiz Drouet, sócio fundador da Share RH. Estamos aqui para iniciar o segundo Share Minutes e hoje o nosso convidado é Érico Pastana. Ele é especialista em gestão da inovação, diretor do Founder Institute Campinas, cofundador da Venture Hub e acredita que grandes coisas acontecem quando engajamos grandes pessoas, grandes ideias e grande capacidade de execução. Queria agradecer em primeiro lugar o Érico Pastana por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouco da experiência dele. Eu que agradeço. Obrigado, Drouet, pela oportunidade. Maravilha. Érico, a ideia hoje é falar muito sobre startups, sobre aceleração, toda essa área que você domina muito, né? E que tem crescido muito o interesse das pessoas. Cada vez mais as pessoas percebem que não é uma parte só da economia, mas é uma tendência muito importante que vai fazer com que cada vez mais organizações estejam envolvidas com esse assunto. Então, não é mais aquela coisa dos nerds que estão lá dentro de uma garagem, mas cada vez mais isso influencia todo o mercado. E eu queria começar perguntando para você, né? Vocês trouxeram, como eu falei na abertura, vocês trouxeram o Founder Institute para Campinas, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua avaliação. Eu sei que você teve lá o ano passado também no Vale do Silício. Na sua visão, qual que é as principais diferenças do ecossistema, especialmente do Vale do Silício, em comparação ao ecossistema brasileiro, né? Drouet, ótima pergunta. Eu acho que é uma pergunta recorrente, né? Que acontece, muita gente se pergunta isso. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve observar é que são ecossistemas diferentes, em lugares diferentes. Eles nasceram de forma diferente, em economias diferentes, com pessoas diferentes. Então, é difícil até fazer uma comparação direta, né? Mas uma coisa que se percebe bastante de diferença, e eu acho que talvez a principal diferença, e que está diminuindo ao longo do tempo, é relacionada à maturidade de algumas coisas. Então, tanto a maturidade do ecossistema como um todo, e falando de ecossistema tem alguns pilares, mas principalmente a maturidade do processo de investimento como um todo, a quantidade de investidores que a gente tem, que sabe bem o que está fazendo e tudo mais. Então, de maneira geral, e é claro, pelo histórico, no Vale do Silício se tem uma maturidade maior. A segunda coisa que eu acho que é muito importante observar, a maturidade dos próprios empreendedores, né? Logicamente que lá no Vale, como eles têm uma atração de empreendedores do mundo inteiro, é natural que se tenha uma maturidade grande, inclusive pela diversidade que se tem lá. Um outro ponto importante que eu acho que é relevante colocar é a maturidade das instituições também. Então, é muito mais natural no Vale do Silício do que no Brasil. Na verdade, em alguns países do mundo se tem essa naturalidade. É muito mais natural que as instituições, inclusive as corporações também, já estejam entendendo mais como atuar junto às startups, como atuar junto aos empreendedorismo, a questão da comunidade, né? Como atuar junto à comunidade de uma maneira mais aberta. Daí vem a questão da inovação aberta e tudo mais. Perfeito. Então, eu acho que em linhas gerais é isso que a gente tem que observar, que são diferentes, nasceram de maneira diferente, têm maturidades diferentes em diversos dos seus pilares. Legal, Érico. E em relação às startups, né? Hoje é um fenômeno, fala-se muito do modelo, muita gente tem batizado empresas que a gente sabe que não necessariamente respeitam esses fundamentos. Então eu queria primeiro que você explicasse para a gente o que define uma startup, para as pessoas entenderem melhor, e também quais as principais diferenças do modelo tradicional de empreendedorismo para o modelo startup, né? Então, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Não existe uma definição que seja única e que ela seja certa para o que é uma startup. Mas uma startup, em linhas gerais, ela é uma organização temporária, né? Então, uma startup deixará de ser startup se tudo der certo, deixará de ser startup um dia, que está focando num modelo de negócio ou numa tecnologia. Geralmente, ambos ou uma dessas partes são inovadoras, né? E de maneira geral, muitas vezes com inovação disruptiva. E tudo isso focando num crescimento exponencial, ou seja, numa maneira que, em linhas gerais, os custos vão crescer linearmente e as receitas vão crescer de maneira exponencial, né? E tudo isso num ambiente de extrema incerteza.
Então, dadas essas características da startup, já vê que existem algumas diferenças entre um negócio tradicional. Primeiro, né, a startup está mirando crescer de maneira exponencial, rápida, com foco em inovação tecnológica, em inovação de modelo de negócio. E uma empresa tradicional, ela não necessariamente está mirando nisso. Pode até estar mirando nisso, mas não necessariamente. Então, se você abre uma venda, uma vendinha, alguma coisa assim, você não vai ter essa visão necessariamente de crescer exponencialmente e tudo mais. Então, acho que essas são as principais características da startup que não necessariamente estão presentes no modelo tradicional de crescimento. Tem um detalhe também, que a startup, por estar num ambiente de extrema incerteza, um aspecto importante do seu negócio, da sua evolução, ela ser focada em aprendizado para crescimento. Então, esses são ciclos de aprendizado. Então, ela aprende muito rápido, aplica o que aprendeu, daí entende também o que não estava certo, daí faz esse ciclo de novo. Então, o ciclo de aprendizado e crescimento presente também nas startups, e não necessariamente no modelo tradicional. Perfeito. Tem crescido muito o interesse de grandes empresas entender melhor esse mundo de startups, em se aproximar para fazer negócios, para terem soluções na sua cadeia de produção, na sua cadeia de valor, ou então, eventualmente, até para fazer investimentos, modelos de inovação aberta. Mas a gente também sabe que muitas das abordagens não necessariamente são bem feitas ou consideram muito da realidade da startup. Qual que seria a sua recomendação para um executivo de uma grande empresa que quer entender melhor esse ecossistema, quer entender melhor essa relação, para ele poder abordar uma startup, para ele poder construir essa relação de uma forma que gere valor para ambas as partes? Tá, a primeira coisa é participar do ecossistema. Eu acho que hoje tem muitas oportunidades para participar no ecossistema de inovação como um todo. Está tudo muito mais aberto e tem lugar para todo mundo. Então, seria a primeira recomendação. A segunda coisa é entender que, no ponto de vista da corporação, né, ela precisa, idealmente, compreender que trabalhar com startup tem que ter uma estratégia de longo e de curto prazo, né? Se você coloca um time de inovação, por exemplo, para trabalhar numa inovação disruptiva junto com startups, para inovar para daqui 5 a 7 anos, isso é um caminho bom, mas no meio dessa trajetória podem haver dificuldades e perda muitas vezes de credibilidade e outras coisas necessárias para garantir que esse processo dá certo. Então a recomendação seria trabalhar com algumas iniciativas com foco em mais curto prazo para resolver problemas que estão ali já em ponto de serem resolvidos, ao mesmo tempo em que se trabalha no mais longo prazo, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. Um outro aspecto que também é muito importante, é um erro muito comum, é a corporação querer impor a sua cultura startup. Porque chega uma corporação com 40 mil pessoas para trabalhar junto com uma startup que muitas vezes tem menos do que 10 pessoas, então a cultura organizacional acaba se impondo. Isso é um erro, porque a corporação ela ganha ao entender e participar do modelo de inovação que a startup faz, que é um modelo mais ágil, um modelo de aprendimento, onde se aprende rapidamente, um modelo onde se procura escala e se cresce rápido sem tantas limitações, de maneira mais aberta, né? E muitas vezes foi essa cultura que fez a startup dar certo e atrair o interesse e a atenção da grande empresa. É exatamente isso. E quando a corporação, muitas vezes sem perceber, impõe a cultura dela, que não é errado, mas pode ser contraprodutivo fazer essa imposição. Então é melhor ela absorver um pouco do que a startup está fazendo. Muitas vezes se criam até departamentos específicos, isolados e tudo mais. Então tem método para fazer isso acontecer de maneira eficaz, né? Legal, Érico. E tem crescido o interesse também pelo universo das startups dos jovens profissionais. Hoje, além de querer fazer um concurso público, seguir carreira numa grande corporação, ele considera empreender, né, que é algo positivo também, e ele também se sente muito atraído em trabalhar nessas startups. Só que a gente sabe que, ainda que seja muito cool, né, muito interessante, muito legal trabalhar numa startup, não é também algo assim perfeito, traz desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, né? Considerando um modelo de trainee tradicional de uma grande corporação, quais diferenças que um jovem profissional ele vai encontrar trabalhando numa startup em comparação a um modelo de trainee, um programa de trainee tradicional? Quais são as vantagens e desvantagens que você vê nesse processo? Tá, eu entendo que é preciso que a gente
perceba que a startup, ela, assim como a corporação grande ou empresas maiores já estruturadas, ambas têm gestão, ambas têm modelos de gestão, ambas têm processos, né? Inclusive, essa é uma coisa que a gente fala bastante em relação às startups. Precisa ter processo, precisa ter tudo, né? Precisa ser bem organizado. Porém, o modelo de negócio de uma startup, ele é, como eu falei, de aprendizado e crescimento. Então, não se sabe exatamente o que se está fazendo ou onde se quer chegar. Enquanto numa corporação, muitas vezes já se sabe mais, os departamentos são mais definidos, as funções são mais definidas. Então, dado esse cenário, num modelo de trainee tradicional, é provável que se encontre um ambiente já mais definido, já com funções e atividades mais pré-organizadas, tem uma estrutura hierárquica muitas vezes mais formalizada, onde já se tem um conhecimento sobre o que fazer, quando fazer, como se documentar tudo aquilo. E quando você vai para uma startup, você não vai encontrar muitas vezes tudo isso já organizado, mesmo porque se está aprendendo naquele momento. Então, o que acaba acontecendo é que o profissional que vai para a startup, ele pode ser a demanda por proatividade, a demanda por flexibilidade, não no sentido de flexibilidade de horário, né? Mas no sentido de flexibilidade de o que você tem capacidade de fazer e capacidade de executar e está disposto a fazer também, que é muito importante. Claro. Então essa demanda é muito alta, porque o tempo todo muda, geralmente a startup, até o momento em que ela cresce bastante, tem um período ali onde todo mundo é quase que faz tudo, lógico com as suas especialidades, mas como eu poderia dizer que num dia você está numa reunião com o CEO de uma grande empresa e no dia seguinte, e aí esse CEO vai embora, você mesmo limpa a mesa, prepara para a próxima reunião, arruma tudo. Então é muito mão na massa, muito faz tudo. E no trainee também acho que vai encontrar tudo isso, então ambos são muito bons, né? Eles são diferentes apenas, mas é um modelo mais, uma estrutura mais... previsível. Isso, muito mais previsível. Acho que essa questão da previsibilidade é a questão chave nesse sentido, né? Então, Perfeito. Acho que é isso, em linhas gerais, né? Maravilha, maravilha. E do ponto de vista das startups, que tipo de profissional, tanto do ponto de vista técnico, mas principalmente desse olhar comportamental, você entende que essas startups buscam hoje? Qual o desafio que elas estão enfrentando em relação a formar a mão de obra para que elas tenham sucesso? No início de uma startup, geralmente você tem a necessidade de pelo menos duas pessoas, geralmente, né? Uma pessoa que é mais técnica e uma pessoa que é mais de negócios, mais business, né? Existe uma dificuldade hoje que é bastante comum, a gente vê muito isso acontecer, que tem um fundador, um founder que é de business e então procura um co-founder técnico e há uma dificuldade em encontrar essa pessoa e vice-versa, né? Então, bem no comecinho da empresa, a gente costuma falar, na verdade, durante toda a trajetória da empresa, procurem pessoas complementares, né? Mas é muito importante que essa pessoa complementar, seja no começo ou já um pouquinho mais quando está crescendo a empresa, que ela tenha bem claro para ela e que seja bem claro para o grupo como um todo, a missão, os valores, a visão da empresa, onde você está querendo chegar. Porque como a startup ainda está num modelo em que nem tudo está bem definido, muitas vezes o empreendedor e as pessoas que estão vindo para esse time aí, de empreendedores, muitas vezes se ela não tiver bem clara a missão, não tiver um objetivo maior, as dificuldades do caminho podem causar alguns problemas. Podem causar dificuldades e até muitas empresas acabam por causa desse tipo de coisa. Então isso bem no começo, né? Com o tempo que a empresa vai evoluindo, você pode ter um time, daí tem os famosos 4 Hs, né? Que é o hacker, que é a pessoa mais de desenvolvimento, tem o hipster, que é a pessoa mais de design, de interação com o usuário, o hustler, que é a pessoa de execução, criação de parcerias, tudo mais, e agora tem o hyper, que é a pessoa de crescimento, focado em growth marketing e tudo mais, né? Então, mas acho que em todos os momentos é muito importante que a visão, missão e valores estejam bem organizadinhos ali para que o time como um todo possa evoluir junto. Legal. E quando a gente vê as startups de sucesso, a gente percebe que além de uma inovação tecnológica, um novo modelo de negócio, tem muito a ver com a cultura, né? Você pega casos aí que deram muito certo, a 99 Táxi e outras, a Nubank, são organizações com cultura muito forte, né? Que, como você disse, refletem essa visão, missão, valores da organização e que ajudam a organização a chegar lá.
Qual o momento, na sua visão, que dentro além desses 4 pilares que você comentou, a startup passa a ter a necessidade de ter alguém orientado para pessoas, né? É óbvio que no primeiro momento os próprios fundadores estão olhando muito para essas questões, né? Mas em que momento que a startup ela tem que começar a olhar para isso com atenção, dada a importância das pessoas para o sucesso da organização e da cultura, como eu comentei? Lógico, como você mesmo colocou, pessoas são especialmente importantes desde o primeiro momento. Então, desde encontrar um co-founder, por exemplo, ou contratar os primeiros funcionários, é muito importante que a pessoa, de maneira geral, a gente fala para inicialmente ali, o próprio CEO participar dele, tem que fazer isso, né? Mas dado que a empresa vai aos poucos evoluindo e crescendo e pensando em ter uma pessoa focada em recursos humanos, eu acho que a partir do momento em que está saindo ali do seed stage, né, que é um momento em que a empresa está querendo começar a crescer, ou seja, geralmente vai estar na casa de uns 15 a 25 funcionários ali, 25 pessoas. Já é um momento, a depender do tipo de empresa, de você ter uma pessoa que vai ficar o tempo todo pensando nisso. De fato, toda a direção ali, toda a equipe de liderança precisa estar o tempo todo pensando nisso, porque a organização é formada por pessoas. Mas é importante que no momento em que já não se tem mais braço para fazer tudo isso, você tenha uma pessoa de confiança e capacitada para realizar, cuidar das pessoas da melhor maneira possível, cuidar da cultura organizacional e essas coisas que são cruciais para esse momento de crescimento, né? Se você cresce sem a cultura, se você cresce sem olhar para as pessoas, as chances são grandes de que em algum momento você vai ter problemas por causa disso, né? Então eu acredito que nesse momento do início de crescimento um pouquinho mais elevado. Assim. Queria que você contasse um pouquinho agora sobre a metodologia do Founder Institute, né, que você e os seus sócios trouxeram para Campinas, um pouco do modelo de trabalho e também sobre o programa Upstart, né? O que vocês estão desenvolvendo pela Venture Hub em termos de inovação, de novos programas de aceleração. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal. Tá, a primeira coisa, falando do Founder Institute, né, que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui sobre pessoas, porque o Founder Institute é focado na pessoa. Tanto que para fazer o programa, a pessoa não apresenta um negócio, um modelo de negócio, nada. Ela apresenta, faz um teste de perfil, né, a gente procura encontrar os melhores empreendedores. Depois, o processo do Founder, assim como a maioria dos processos de aceleração, eles têm um foco também em mentoria, então a gente busca mentores, ou seja, pessoas de novo, né? E depois, logicamente, a gente não joga essas pessoas lá para trabalharem da maneira que elas bem entenderem. Então, a gente coloca processo. Então, o Founder Institute está presente em 170 cidades ao redor do mundo. O processo de desenvolvimento do modelo de aceleração, ele muda todo semestre, porque imagina, 170 cidades rodando, o processo se aprende muito rápido, né? Como uma startup, né? Aprende e muda muito rápido. Então, são 14 semanas e meia de processo, onde a gente coloca empreendedores na fase early, né, bem inicial, junto com mentores excelentes, um processo bem definido, para chegar no final ter uma empresa relevante e duradoura, né? A gente está rodando 2 vezes por semestre. Em relação às demais atividades da Venture Hub como um todo, a gente está procurando encontrar aonde que o ecossistema está necessitando de mais coisa. Então, a gente está trabalhando desde da fase de discovery, né? Que a gente entende que tem muito... Onde estão os empreendedores? Onde estão os experts em tecnologia? Onde estão os co-founders das pessoas de business? E onde estão os co-founders dos caras mais técnicos, né? Então, a gente tem uma série de iniciativas para ajudar a acontecer isso. Então, são alguns meetups, alguns encontros e um fomento da comunidade em geral. Depois a gente tem, nos processos de aceleração, tem o Founder, que é bem early stage, e tem o programa Upstart, que a gente está lançando, que é focado já em empresas com um time mais formatado, iniciando vendas e precisando de investimento para atravessar ali o finalzinho do Vale da Morte, né, da criação das startups. Então, esse é um programa com foco também em mentoria, mas com um processo de screening, que é o processo de seleção de startups, muito diferenciado. Então, isso aí tá... quem quiser saber mais, lógico, né, pode procurar no nosso site, nas nossas coisas, mas já com foco na fase seguinte das startups.
E depois a gente está começando algumas parcerias com alguns fundos também para fazer follow-on já depois desse processo, né? Então, no momento em que a startup vai para a fase de crescimento mesmo. Então, essas são as principais atividades que a gente tem. Na nossa missão, sempre está essa questão da conexão com o que tem de melhor ao redor do mundo. Então, tem o Founder Institute, a gente tem algumas outras ligações aí ao redor do mundo, buscando conectar mais o ecossistema brasileiro ao ecossistema mundial. Lógico que está bem conectado, mas sempre dá para fazer mais, né? Então, tem algumas iniciativas nessa área também. Acho que é isso, né? Legal, maravilha. Érico, eu queria agradecer a sua disponibilidade, ter investido esse tempo aqui com a gente, ter compartilhado esse conhecimento aqui com o pessoal que nos acompanha através das redes sociais, né? E convidar todos a acompanharem esse trabalho, né? Não só através das redes, da presença da Venture Hub nas redes sociais, mas também o trabalho da Share RH, para que vocês possam continuar tendo acesso a esse conteúdo. Obrigado, Druê, obrigado para todo mundo. E é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar a nossa experiência também, e pode contar com a gente. Maravilha. Até o próximo Share Minutes.